Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero falar um pouco sobre a parte de usuários do Firebird. Será que tem como criar um banco de dados com outro usuário que não seja o SysDBA? Justamente porque eu não quero ficar divulgando o usuário SysDBA. Eu já falei sobre segurança da base aqui em alguns vídeos e em outras lives também, né? E eu sempre recomendo para não ser utilizado o usuário SysDBA para qualquer coisa, tá? E aí, a ideia é a seguinte: se você não quer utilizar o SysDBA para qualquer coisa, será que eu consigo criar um usuário que consiga ser o administrador daquela base e somente daquela base? Então, é isso que a gente vai ver aqui já no Firebird 2.5, como é que a gente faz então. Dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, como eu comentei, a gente vai utilizar o Firebird 2.5 para poder fazer essa criação. E por que o Firebird 2.5? Justamente porque o 2.5 já é uma versão que muita gente utiliza, tá? A maioria das pessoas que eu vejo aqui no canal já estão na 2.5 pelo menos, tá? E aí essa regra vai servir para todas as outras versões, inclusive versões anteriores, tá? Mas a ideia é só fazer o teste aqui para a gente ver como é que isso aqui funciona. Então o que que a gente precisa fazer? Aqui na pasta do Firebird 2.5 a gente tem a pasta bin, certo? E aí a gente tem aqui o GSEC, tá? O GSEC é o gerenciador de usuários, principalmente de usuários, né? Daqui do Security 2.fdb. Essa aqui é a base onde ficam gravados os usuários que a gente vai utilizar, beleza? Como que a gente faz aqui para poder acessar? Eu vou abrir aqui o meu prompt de comando e aí no prompt, abrir aqui como administrador, né, para ter certeza que não vou ser barrado por nada, eu vou abrir aqui a nossa pasta bin, certo? Então vou copiar aqui o endereço dela, vou dar um CD, Ctrl V, Enter, beleza. CLS para a gente limpar essa tela aqui, maravilha. Daí, aqui na pasta anterior, que é esse cara aqui, desse caminho de banco que eu vou precisar, eu vou copiar o caminho do banco de dados, tá? Então, Shift, botão direito, vem aqui, ó, copiar como caminho. Beleza, então já tenho o caminho copiado aqui e vou fazer o seguinte, ó, gsec menos user sysdba menos password master key. Por que que eu estou acessando o gsec? Porque primeiro eu vou criar o meu usuário para depois fazer a criação da base de dados, beleza? E aí a gente vai descobrir se realmente tem como criar uma base de dados onde outro usuário seja o administrador e não o SysDBA, beleza? Então vamos lá. Depois desses parâmetros aqui, eu coloco menos database e aí vou dar um Ctrl V naquele caminho que eu fiz. Só que olha só, o Firebird 2.5, e é esse um dos motivos de que eu estou fazendo vídeo com ele, é o seguinte, ele não tem a versão embarcada junto dele, certo? Então se eu der um Enter aqui, ele simplesmente não vai conseguir conectar na base. Olha só, vou dar um Enter e aí ele fala, ó, não conseguiu acessar por esse motivo aqui, ó, Unable to Open Database, não foi possível abrir o banco de dados, tá? Ele não deu muito mais mensagens aqui para mim para eu poder saber o que que é. Daí, para mim aqui, no meu caso, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma seta para cima aqui para aproveitar esse código e aqui no início eu vou colocar a string de conexão completa, assim, ó, vou colocar assim, 127.0.0.1 barra 3025, que é a porta onde está rodando no meu Firebird 2.5, vou colocar aqui dois pontos e aí entra o caminho do banco. Beleza, vou dar um Enter e perceba que agora só apareceu aqui, ó, GSEC. Lembrando, eu conecto na minha base de segurança security2.fdb, no caso do Firebird 3 vai ser security 3, no caso do Firebird 4 vai ser security 4.fdb, beleza? Então, dentro dessa base aqui é onde ficam todos os usuários. Como é que eu faço para ver quem são os usuários que estão aqui? Display, e aí vou dar um Enter. Só isso, tá? Aí ele me mostra aqui que ele tem o SysDBA criado, e aí eu consigo já utilizar ele em qualquer situação. Beleza. Como que eu faço para adicionar um usuário novo? Meu usuário que vai ser o administrador daquela base que eu vou criar, tá? E é importante que você crie o usuário antes, para que você consiga criar uma nova base de dados utilizando esse usuário que a gente vai criar aqui. Dessa forma, a gente vai transformar esse usuário que a gente vai criar aqui como dono daquela base, porque foi ele que criou, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, add Edson, certo? Esse aqui vai ser o meu usuário, menos pw, que é o password, a senha que eu vou utilizar, e aí eu vou colocar aqui 123. Vou dar um Enter, e aí, pronto, não deu erro nenhum, sinal que deu certo. Para confirmar que deu certo, vou colocar aqui, ó, display, certo? Enter, e aí beleza. Esse usuário aqui, nesse momento, ele não tem acesso a nada em nenhuma outra base de dados, tá? Se eu tentar acessar uma base de dados já criada pelo SysDBA, por exemplo, ele consegue se conectar, mas ele não consegue fazer select em nenhuma tabela, não consegue fazer update, nem insert, nem delete, nem nada, tá? Então, esse usuário não tem acesso a nada em nenhum lugar. Beleza, aqui no GSEC a gente já terminou, certo? Então, vou dar um quit aqui, dou um Enter e pronto, acabei de utilizar o GSEC. Como eu disse, o nosso usuário não tem acesso a nada. Então, ele só vai ter acesso às coisas que alguém der acesso a ele, ou então, seria o SysDBA, né?
ou então as coisas que ele criar. Se ele entrar em algum banco de dados e criar uma tabela lá, daí beleza, ele vai conseguir fazer a criação e aí aquela tabela vai ser a única que ele vai ter acesso, beleza? Agora que a gente já tem o usuário criado aqui, vamos ver se ele consegue criar uma base de dados dele? Vamos lá, então fecho aqui, minimizo, né, nesse caso. Vou vir aqui no meu IB Expert e aí vou fazer a criação da base por aqui, porque é mais fácil, tá? Tudo mais prático, não preciso ficar decorando o comando. Então, database, create database, e aí tem algumas coisas que eu preciso me atentar aqui, ó. Serviço 127.0.0.1, certo? A porta aqui, 3025, que é a porta onde está rodando o meu Firebird 2.5. O caminho, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho uma pasta aqui com os meus bancos de exemplo, vou copiar esse caminho aqui e vou colar ele aqui, barra, e aí vou dar um nome para o meu banco de dados. Qual que vai ser? Meu, underline, BD. Beleza. Client Library, aí aqui eu tenho que apontar lá para FB Client, que está lá na pasta do Firebird, certo? 2.5, barra Program Files, no meu caso 64 bits, então é Program Files, barra Firebird, barra FB 2.5, barra WoW64, certo? Por quê? Porque o meu IB Expert e o de todos vocês vai ser de 32 bits, então a gente precisa utilizar uma DLL de 32 bits, certo? Então, abra essa DLL, deixa ela aqui. Usuário, aqui eu não vou colocar o sysdba, vou colocar o Edson. Por quê? O usuário que eu utilizar para fazer a criação da base vai se tornar o dono da base de dados. Aí, uma coisa que eu preciso ter atenção é o seguinte, no Firebird 2.5 não existia esse page size, tá? Esse daqui é exclusivo, é o page size máximo do Firebird 3.0, tá? Então, para garantir, eu vou colocar aqui um 4096, certo? 4K aqui de tamanho de página. Vou dar um OK, e aí beleza, ele criou a minha base lá, se eu for observar aqui na minha pasta, já tem, ó, meu BD, beleza. Então, eu vou copiar aqui o caminho dele, certo? Shift, botão direito, copiar como caminho. E aí, aqui no meu registro, nem precisei, né? Aqui no meu registro já está, ó, meu BD. E aí, acho que eu não coloquei uma extensão, né? Deixa eu ver aqui, ó, na pastinha. Realmente, eu não coloquei. Vou colocar aqui, tá? .fdb. Precisa? Não, não precisa, tá? Mas é bom colocar só para você saber que se trata de um arquivo do Firebird. Então, vou colocar aqui também, ó, .fdb, sem problema nenhum. Porta 3025, que é aquela que a gente já usou. Server version, Firebird 2.5. Alias, meu, underline, BD, certo? E aí, deixo aqui o meu user Edson123 mesmo, e aí aqui embaixo está a Client Library e vou registrar. Então vamos lá, vou conectar aqui no meu BD, e aí vou tentar criar uma tabela, certo? Botão direito aqui, New Table, e aí vou criar uma tabela chamada tabela, certo? Vou criar um campo aqui, ID, normal, tá? Nada demais aqui, e vou colocar ela como autoincremento. Sendo autoincremento, no Firebird 2.5 não existia ainda Identity Column, então tem que criar um generator, vim aqui criar uma trigger também para poder manipular esse generator se eu quiser, tá? Nesse caso aqui eu vou criar. Então, são 3 operações aqui pelo menos, ó. Criação da tabela, criação de generator, definição de trigger para manipular o generator e tem ainda a criação da APK, né? Ok, que acontece em situação separada. Vou aplicar aqui o raio, ó, e olha só as operações. Cria a tabela, cria primary key, cria generator e cria trigger. Então, essas operações aqui, ó, consigo executar numa boa, tá? Então, aqui a tabela atendimento, se eu der um select nela, vindo aqui na aba dados, já consigo fazer o select normal. Se eu observar uma outra coisa, ó, vou vir aqui no SQL Editor, vou fazer o seguinte, select from RDB relations, certo? Tá certo que não ficou sublinhado ali, mas é porque eu não estou mostrando as tabelas do sistema aqui, então ele não consulta, deixa tudo minúsculo aqui, né? E vou rodar, tá? Então o que que acontece? Aqui, apesar dele não estar mostrando, ele consegue fazer o select normal. Aqui é o seguinte, ó, aqui eu tenho uma coluna que se chama, ó, owner name, tá? Essa tabela RDB Relations é a tabela onde fica gravado todas as tabelas que existem dentro desse banco de dados. Tabela de sistema e tabelas minhas. Então aqui, ó, eu tenho que o proprietário de todo esse banco aqui é o Edson, que foi quem criou, certo? Inclusive essa tabela aqui, que se chama tabela, também é proprietário desse banco. Então ele tem acesso a tudo. E aí, vale aquela regra assim, ó. O sysdba fala o seguinte para a pessoa, ó, o Edson manda em tudo nesse banco de dados. Eu só mando nele. Então, assim, sysdba, ele manda em tudo sempre, tá? Em qualquer banco de dados, em qualquer usuário, consegue fazer qualquer coisa. O usuário Edson, ele fica restrito a essa base de dados aqui, para ele só conseguir mexer nos objetos que estão aqui dentro, tá? Então, vou tentar me conectar naquele banco de dados, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu vir aqui no FB 2.5, colocar master key, certo? Enter. Ah, tá maiúsculo ali, né? Não deu para conectar. Então a senha aqui faz diferença também, tá? Master key, enter, beleza, conectou. E aí tem aqui, ó, deixa eu ver, triggers. Eu vou desabilitar essa trigger de atualiza índice, tá? Então, vou dar um drop nela, na verdade, né? Só para ter certeza de que não vai ser executada. Beleza.
Deixa eu ver aqui, acho que, ó, tem on disconnect. Vou dar um drop aqui também, beleza. Maravilha. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui, ó. Mon attachments. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que pode interferir, ó. Só gera um exception, não tem problema, tá? Não quero isso, vou dropar também. Isso aqui é teste que eu vou fazendo para poder fazer vídeo para vocês, beleza? Então aqui, ó, empresa arruma certificado. Meu Deus, nem sei o que é isso, cara. É empresa. Então tem algumas coisas aqui, ó, teste de inserção, tal, mas eu não vou rodar nenhuma delas. Beleza, então eu vou desconectar aqui de novo e vou tentar conectar com o usuário Edson, tá? Maiúsculo aqui, Edson, senha 123, certo? E vou dar um OK. Olha só, conectou. Então eu consigo me conectar, tá? Baseado nessas triggers que eu tenho ali, que não fez manipulação nenhuma em nenhuma tabela. Eu consigo observar todos os objetos aqui, lembrando que eu conectei com o Edson, mas o Edson não é dono dessa base aqui. Consigo ver essas coisas aqui, ó, mas perceba o seguinte, tem uma procedure aqui, ó, SP calcula saldo estoque. Vou dar 2 cliques nela e ela só tem um exit. Até consegui visualizar aqui esses códigos. Olha só, interpreta XML. Vou dar 2 cliques aqui, eu consigo ver o que tem nessa trigger, certo? Porém, vamos lá. Se eu fizer um select na tabela atendimento, por exemplo, ó, vou dar 2 cliques aqui e eu vou vir aqui em data. O que acontece? Você não tem permissão para acessar essa tabela. Vamos tentar criar uma tabela aqui? E olha só o que vai acontecer, tá? Botão direito aqui, New Table, o nome da tabela vai ser, vou deixar como New Table mesmo, tá? Vou criar aqui um ID, certo? Auto incremento, beleza. Marca aqui também, né? Definir ela como PK já. Create, ok. Então perceba o seguinte, ó, aqui aplicando o raio, ele consegue criar, vou dar um commit aqui, ele consegue criar sem problema uma tabela nova. E aí, se a gente observar a nossa RDB Relations, vamos lá, select from RDB Relations, tá? Tá aqui. E aí vou colocar aqui, ó, faltou colocar o apelido, né? R.RDB owner name, beleza. E aí vou colocar também o relation name, tá? RDB relation name, tá? Beleza, então já tem aqui o nome da tabela e o nome do dono dela, tá? Então a maioria aqui é SysDBA. Deixa eu ordenar aqui, né? Vou lá para cima e aí se eu observar, o dono dessa tabela aqui é o Edson, tá? Então eu não precisei dar nenhuma permissão para o Edson para poder executar, mas eu tive que desabilitar algumas triggers de conexão ali, porque o usuário Edson não tem acesso a executar essas triggers, tá? Então o que acontece? Tudo que o Edson cria nessa base de dados em relação a objetos é dele, tá? SysDBA tem acesso? Tem, porque SysDBA tem acesso a tudo. Mas ele não tem acesso a nenhuma outra tabela porque ele não tem a permissão adequada, beleza? Então, simplesmente assim, você pode criar usuários específicos dentro do seu Security 2.fdb, porém, esse usuário só vai ter acesso ao que ele criar, tá? E ele consegue se conectar em outras bases, porém não consegue manipular objetos que tem lá. Por exemplo, consigo fazer uma alteração de tabela? Não vou conseguir. Olha só, vem aqui na tabela atendimento, vou tentar fazer uma alteração aqui, esse char aqui vai passar a ser um char de 2, beleza? Aplica o raio e olha só, não tem permissão para controlar essa tabela. Por quê? Porque ele não é o dono dessa tabela. O dono dessa tabela é outra pessoa, beleza? Então aqui eu só consigo fazer alterações em tabelas que são dele, tá? Do usuário Edson, beleza? Então, fica definido aí, então, que se você quiser criar um usuário específico para um banco de dados, você consegue. Se eu já tenho um banco de dados e quero trocar o proprietário dele para não ter que ficar acessando com o SysDBA e deixar a minha senha de SysDBA vulnerável, eu posso fazer um backup e um restore também, onde o restore vai ser feito com o usuário Edson nesse caso. Você cria primeiro o usuário, depois você faz o restore, e aí todas as tabelas vão passar a ser do usuário Edson, beleza? O vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é muito importante para eu saber que você está gostando do conteúdo, e para o YouTube e o Facebook ficarem sabendo que esse conteúdo é interessante para vocês, pessoas como vocês que têm interesse nesses assuntos, beleza? E se você não quer perder outros vídeos como esse e quer dar uma olhada no histórico de vídeos do canal, tá tudo organizadinho lá dentro do canal do Telegram, com link para assistir no Facebook, no YouTube. Você fica sabendo de eventos, de live, de podcast, de vídeos novos. Tudo que acontece no canal sempre aparece uma notificação lá no Telegram. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.